O que motiva o nosso estudo desta noite é especificamente um trecho da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O que vamos perceber dentro da informação contida na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é que, entre os vários tópicos ali apresentados, Kardec faz um destaque num certo momento, falando que Sócrates e Platão seriam precursores da espírita. Nesse sentido, qual seria, na verdade, o elo de conexão? Qual seria o ponto que nós teríamos para que a gente pudesse dizer que, de fato, estamos tendo uma conexão entre o espiritismo e a doutrina de Sócrates e de Platão? Primeiro é preciso conhecer um pouco esses dois personagens. Eles são, na verdade, filósofos gregos. O mais antigo deles, que foi o mestre do segundo, é Sócrates. Sócrates vinha de uma família humilde. Seu pai era escultor de pequenos trabalhos e sua mãe parteira. Ele teve uma origem humilde e trabalhou com o pai como escultor durante boa parte da sua existência, até que o pai, enfim, se aposentou. E quando o pai saiu da condição de trabalhador, de operário, é quando, então, Sócrates decide afastar-se do ofício de escultor para iniciar a sua vida como professor. Ele não era um homem dado a discursos. Não existem discursos longos de Sócrates, porque sua técnica de instrução de seus discípulos era apoiada num outro princípio, que era a das interrogações sucessivas. Sócrates usava uma técnica chamada maiêutica, que significa tirar de dentro. Ele, inspirado na profissão de sua mãe, que era parteira, dizia que as ideias também teriam que ser nascidas, tiradas de dentro. Então, ele sempre, diante de uma pergunta, fazia outra pergunta, levando o seu interlocutor, em perguntas e respostas sucessivas, encontrar por ele a solução dos problemas que experimentava. Sócrates, portanto, ele se destaca na história por ser um personagem muito importante nesse cenário da nossa filosofia, por ser o homem, o entendimento da própria criatura humana. Ele iria questionar muito os valores da época em que ele vivia, questionava a hipocrisia, questionava muitas coisas e foi tido, por conta dos seus questionamentos, como alguém que, de alguma forma, prejudicava a juventude. Por isso, foi considerado culpado, era muito criticado, não tinha muitos amigos, porque ele não tinha uma maneira muito amistosa de lidar com as coisas, ele era muito franco. Foi acusado, e quando preso, um de seus discípulos, Platão, que deveria pagar a fiança. Platão era mais rico, tinha uma família mais abastada, ele ia pagar a fiança, mas Sócrates não aceitou. Ele ficou preso, decidiu defender-se durante o tribunal, tratou os juízes com perguntas ao invés de respondê-los, impulsionando-os a perceber que eles estavam equivocados. O tribunal não gostou, condenou Sócrates à morte e ele, sem temer, tomou o veneno chamado cicuta e desencarna. Ele desencarna em 399 a.C., sem deixar. Krishna não deixou nada escrito. Buda não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Todos esses homens tiveram as suas ideias divulgadas pelos seus discípulos. A figura de Platão também é uma figura com um perfil assemelhado.
Platão vive na mesma época da Grécia e é discípulo de Sócrates. Foi quem, na verdade, divulgou os seus ensinamentos. Platão, mais abastada, tinha mais recursos econômicos e vai, portanto, se desenvolver. A sua família até participava do poder de Atenas na época. E que acontece o crescimento dos desejos da democracia na Grécia. Os seus familiares têm umas posturas assim um pouco duras, mas mesmo assim Platão se desenvolve e, quando adulto, descobre Sócrates, se aproxima dele e sua vida muda completamente a partir do momento em que ele conhece seu mestre. Ele vai viver com ele, aprendendo as coisas que ensinava, vivendo ao seu lado durante bastante tempo. E depois que Sócrates toma cicuta, um pouco desnorteado, e decide viajar pelo mundo. Passa 12 anos viajando e escrevendo. É quando seus primeiros escritos surgem. E ele vai produzir um material muito rico e também coisas sobre Sócrates, que foram os únicos escritos que chegou até nós sobre Sócrates. Mas o perfil de Xenofonte não é muito interessante na questão de Sócrates, porque ele era um crítico da visão que Sócrates apresentava. A de Platão acaba sendo a visão mais utilizada nesse sentido. E aí Platão se desenvolve como um grande professor, vai ter vários alunos, entre eles o próprio Aristóteles, e vai viver uma vida divulgando a sua mensagem no espaço que ele havia criado para que as ideias de Sócrates e as próprias dele fossem difundidas. Mas o que nos importa é que ideias eram essas? Que verdades esses homens apresentavam que faziam com que, de repente, elas pudessem ser consideradas semelhantes ao conhecimento que Jesus apresentava? Nós vamos encontrar dentro do pensamento socrático 20 pontos que são apresentados por Allan Kardec, que seriam pontos de conexão entre a mensagem cristã e a mensagem de Sócrates e de Platão. Existe ali, dentro do conteúdo que Sócrates tem para nos oferecer, através de Platão, 20 pontos interessantes, que perpassam fundamentalmente todos os princípios espíritas. O primeiro deles é dizer que o homem ele fala que o homem, antes de nascer, é um ser espiritual, que se une ao corpo para que ele possa encarnar. Ele é um ser primitivo que vive no mundo espiritual, numa condição diferenciada. E aí o que ocorre com ele? Ele decide ou ele necessita vir para fazer uma conexão com o mundo físico. Então ele abandona as condições espirituais e nasce entre os homens. O princípio da pré-existência está aí colocado. Depois ele diz que o homem, ao encarnar na Terra, ao conectar-se com o corpo embota as percepções do espírito. Que ao encarnar, o espírito perde parte da sua lucidez. Depois ele vai falar que essa perda dessa lucidez faz com que o homem decida por coisas erradas, que ele tome por verdade o que é mentira, que ele se iluda com relação aos objetivos e, por isso, acaba enveredando por ações profundamente infelizes. É esse mesmo conjunto de filósofos, Sócrates e Platão, que o homem, ao longo da existência, pode desenvolver sentimentos que não são positivos e que esses sentimentos da criatura trazem para o homem consequências profundamente danosas nas suas condições espirituais. E aí ele vai dizer, mais à frente, que são essas condições danosas que podem produzir na criatura humana uma sensação terrível, a sensação de que
De repente, ele vai para o mundo espiritual e vai experimentar o julgamento que vai acontecer do lado de lá. Nessa parte do julgamento, os pensamentos de Sócrates dividem em duas questões interessantes. Ele, durante a vida física, cultivaram as virtudes e viveram de acordo com aquilo que as virtudes recomendam, irão atravessar o espiritual de maneira satisfatória. Mas os que não cultivarem o bem irão experimentar um julgamento terrível e muitos sofrimentos após a morte. Irão passar por instâncias de dor após a desencarnação. Ele chega a dizer, inclusive, que quando nós desencarnamos, há um espírito que foi designado para nos acompanhar durante a existência. E quando chega a hora da nossa desencarnação, esse espírito, que em grego é chamado de daimon, a palavra daimon deu origem à palavra demônio, que tem um sentido totalmente diferente. Mas a palavra daimon tem mais o sentido de espírito, não nem mal nem bom. Daimon, o meu daimon, ele sempre se referia em cima das suas ideias, dizendo: o meu daimon me orienta assim. O daimon é o meu gênio, o espírito que me guia. Então, após a morte, dizia Sócrates, que quando a gente desencarna, automaticamente esse daimon vai nos seguir na morte, vai nos acompanhar nessa dinâmica do outro lado, nesse julgamento aonde nós iremos atravessar. Sócrates também afirmava que esses mesmos gênios, esses mesmos espíritos, eles poderiam se comunicar com a vida física, que não era Deus que se comunicava com os homens, que a divindade não se comunica com o mortal, que quem fazia o trabalho de comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal era exatamente os daimons. Muito parecido com o conceito que a doutrina espírita tem sobre mediunidade. E conta, inclusive, sobre o processo de evolução, em que ele diz o seguinte, que os espíritos, eles evoluem, eles passam por experiências, eles evoluem, e nesse processo eles necessitam reencarnar. A reencarnação é o mecanismo da evolução. E diz assim, o espírito precisa viver o amor. O amor é a condição essencial para que se alcance a felicidade. Se a pessoa não viveu ainda o amor, ela volta e nasce mais uma vez para que ela possa aprimorar os seus sentimentos, as suas emoções. E é a partir dessa dinâmica de idas e vindas do mundo espiritual para o mundo corporal, segundo ele, que a cada instância novas e novas verdades são absorvidas pelos espíritos, permitindo que eles consigam, assim, realizar o trabalho de desenvolvimento rumo à perfeição. Dentro das várias ideias que Sócrates e Platão também apresentavam, eles oferecem impressionantemente dois conceitos muito parecidos com o cristianismo. Em um deles, Sócrates diz: não se vingue. Vingar-se é tolice. O homem superior não se vinga dos seus inimigos. Ele não rebate, ele não vai à desforra, porque a vingança é uma característica típica das almas inferiores. O perdão de Jesus aí apresentado na fala de Sócrates. E além desse princípio, ele possui um outro ainda mais impressionante. Sócrates, num dado momento, chega a dizer: é pelas árvores, é pelos frutos que se conhecem as árvores. Jesus teria dito exatamente isso, no Sermão da Montanha, segundo Mateus,
dizendo que as árvores se conhecem pelos seus frutos, porque não se vindimam uvas dos abrolhos e nem se colhem figos dos espinheiros. São esse conjunto aproximado de informações que estão contidas na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fizeram com que Allan Kardec, observando o pensamento de Sócrates, concluísse pela semelhança das suas ideias com o pensamento cristão e também com o pensamento espírita. E aqui cabe uma observação bastante interessante. A informação de que, de repente, alguém pode levantar a hipótese de que o espiritismo tenha se construído em cima do pensamento de Sócrates, que ele tenha sido, na verdade, um filho póstumo da experiência socrática. E isso não é verdadeiro. O pensamento de Sócrates, o pensamento de Platão podem ter, sim, semelhança com o pensamento espírita, e tem semelhança. Não é uma hipótese, é uma verdade, existe, sim, semelhança entre o pensamento de Platão e de Sócrates no espiritismo. O que a gente não pode deduzir em função disso é que, se as doutrinas são parecidas, Kardec teria se inspirado no pensamento de Sócrates e de Platão para elaborar os princípios espíritas. Não. Por que não? Porque os princípios que constituem a base da doutrina espírita não foram retirados do pensamento de Platão. Eles foram oriundos dos resultados das reuniões mediúnicas acontecidas no período do século XIX, em que ela tendo informações de diversos grupos de várias partes do mundo, vai conjugando esse material como um todo e vai, a partir daí, elaborando uma base de ideias que não vem do pensamento socrático, mas do que ele colhe nas reuniões. Os espíritos é que respondem e Kardec criando desse saber ao longo do tempo. Muitas ideias que estavam contidas na obra básica não faziam parte do pensamento de Kardec. Um desses princípios que Kardec não possuía antes de conhecer as revelações espíritas era a ideia da reencarnação. Esse princípio não fazia parte do pensamento de Allan Kardec. O professor Rivaio não tinha a reencarnação como um instrumento do processo evolutivo. Mas, ao se aproximar da doutrina espírita e quando essas verdades começaram a ser colocadas, ele foi questionando, foi criando outras visões sobre o que estava posto e, depois de tudo isso, acabou concluindo que realmente fazia sentido essas verdades espirituais apresentadas no corpo da doutrina espírita. E poderia ser que alguém dissesse, mas os médiuns, de repente, eles sabiam, conheciam o pensamento aristotélico. Boa parte das pessoas das quais Kardec se utilizou para o trabalho mediúnico não tinham conhecimento de filosofia. Existiram muitas meninas adolescentes que ajudaram na composição de O Livro dos Espíritos, fora aquelas outras que enviaram mensagens através de outros grupos para Allan Kardec. No livro Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, que Allan Kardec é procurado por um teatrólogo de seu tempo chamado Victorien Sardou, que já entrega a Kardec, numa primeira visita, 50 cadernos com perguntas e respostas mais variadas possíveis. Esse foi o ponto de partida. A partir desses cadernos, Kardec começou a ler, analisar os resultados e conseguir concluir quais seriam as ideias mais adequadas a serem consideradas como ideias espíritas. Então, essa visão toda que nós encontramos, que dizem respeito às verdades que o Espiritismo possui, podem ter, sim, raízes na ideia de Sócrates
e de Platão. Mas por quê? Porque elas estão assentadas na lei natural. A lei natural, ela é convergente. Se nós olharmos o pensamento de Krishna, também é semelhante. Aí vai dizer que o pensamento de Krishna foi lido para que se compusesse a doutrina espírita? Não, não é verdade. O pensamento de Krishna, de Sócrates, o pensamento de Buda, dos Vedas e todos os demais, até mesmo o pensamento de Jesus, não foi usado para compor a identificação de uma semelhança entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos Espíritos foi percebida somente depois, quando Allan Kardec, apreciando os princípios, a identidade de todos esses conceitos com aquilo que o Espiritismo apresenta. Foi exatamente dentro dessa leitura, dessa visão transcendente que o Espiritismo nos oferece, que começou-se a montar a ideia de que realmente o pensamento de Sócrates e de Platão pudesse ter algumas raízes dentro do pensamento. Isso, na verdade, não é nenhuma coisa negativa, ao contrário, isso é um sinal de que estamos na rota correta. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec diz assim: se algum dia, por algum motivo, todas as obras espíritas forem queimadas e destruídas e não restar delas, isso não significa que aquilo que está contido nesses livros será esquecido e será abandonado. Aí diz ele, por quê? Porque o que está nessas obras não é fruto do pensamento de um homem, não é fruto da ideia de que alguém, de repente, veio e apresentou uma notícia, veio e trouxe uma revelação. Não, não é assim. As obras espíritas, elas apresentam o pensamento de diversos espíritos por diversos médiuns diferentes. E, por esse motivo, elas conseguem, através da validação desses conceitos, do crivo da universalidade dos ensinos dos espíritos, ser apresentada como uma revelação coletiva. Então, diz Kardec o seguinte, que mesmo que se queimasse todas as obras, isso tudo, ela não deixaria de existir, porque não é fruto do pensamento de um homem, mas de uma grande coletividade de espíritos que revelam, através dos seus saberes, os conhecimentos que estão relacionados com os saberes da lei natural. E como são saberes da lei natural, eles não precisam ter um revelador específico, porque a lei natural está assentada sobre todas as coisas. E Kardec, então, conclui o seu raciocínio de maneira muito bela, dizendo que, se isso acontecesse e tudo se destruísse, o Espiritismo talvez pudesse ressurgir com outro nome, mas com os mesmos princípios, porque seus princípios não são fruto do pensamento de alguém em particular, mas sim resultado de todo um grande fenômeno de aprendizado decorrente da ideia de que Jesus acabou, na verdade, se utilizando de diversos reveladores para trazerem a lei natural. Então, a lei natural, ela está na base de todas essas mensagens. Quando a gente vai para a raiz do pensamento de todos os grandes homens chamados de iluminados, elas são convergentes. Eu poderia dizer que tem muito de Sócrates no pensamento de Krishna. Eu poderia dizer que tem muito de Jesus no pensamento de Krishna. E tem muito de Krishna no pensamento de Buda. Porque esses homens, eles estão todos interligados, vinculados a um propósito muito superior, que é a divulgação da lei natural. Então, não há nada de estranho em elas serem convergentes, embora se perceba de maneira muito clara e muito nítida que a estrutura da formação do Espiritismo não dependeu de uma leitura prévia dessas obras. Só para ter uma ideia disso, esse capítulo do
Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com um raciocínio que Kardec faz exatamente para se antecipar a possíveis questionamentos desse tipo. Ele diz: Jesus conviveu com os essênios em seu tempo, mas o fato de ter convivido num período em que os essênios estavam entre nós, não significa que Jesus aprendeu com os essênios. Ele conviveu no mesmo período, mas não necessariamente foram mestres de Jesus. E ele diz: os grandes iniciados não precisam de mestres. Os grandes conhecedores do Espírito não precisam de escolas. Só os ainda incipientes é que precisam ir para uma escola para aprender, para entender, para se desabrochar. Mas as almas prontas, elas descobrem de si mesmo. Quem foi o professor de Sócrates? Quem ensinou para ele? Platão aprendeu com Sócrates. Aristóteles aprendeu com Platão. Mas quem foi o professor de Sócrates? Quem foi o professor de Buda? Quem foi o professor de Krishna? Quem foi o professor de Jesus? Então, não dá para a gente dizer assim, Jesus usava pensamentos de Sócrates porque conheceu o pensamento. Não é necessário, porque o bem está na raiz de todas as coisas. E na medida em que nós conseguimos nos aproximar das verdades espirituais, o que menos importa é o mensageiro, porque o que é essencial é a mensagem e é convergente em todos os sentidos para aquilo que o Espiritismo também aponta como sendo a lei natural. Pensemos nisso e reflitamos na grandeza do trabalho do nosso governador planetário em mobilizar 1000 portas para trazer através de todas elas uma única verdade para nos acordar para as grandes necessidades de mudança para podermos alcançar a plenitude da paz e da felicidade. Eu quero só fazer minhas conclusões citando, só vou citar os 20 pontos que existem de conexão da obra de Sócrates e Platão com o Espiritismo. Só citar. Pré-existência da alma, a encarnação embota o espírito, a matéria produz ilusão, a existência do mundo espiritual, o daimon segue as pessoas após a morte, os daimons se comunicam com as pessoas e não a divindade, que é muito importante cuidarmos do aspecto moral, que a encarnação promove a depuração do espírito, que os que têm consciência tranquila desencarnam sem sofrimentos, que fazem o bem, que no mundo espiritual teremos aparência pior ou melhor, de acordo com o nosso estado psicológico, emocional, moral, que a morte é apenas uma passagem para um outro estágio, sugere que a gente não se vingue, diz que as árvores se conhecem pelos seus frutos, solicita que a gente não ame a riqueza, que procure as ações belas e não as preces belas, que a gente desenvolva amor pela vida, amor pela natureza, porque o homem vicioso, ele se afasta da natureza e do belo. Ele diz que não se ensina virtudes. Também fala que nós temos muito mais capacidade de entender e perceber os outros do que nós próprios. Diz que os médicos fariam melhor se tratassem a alma ao invés do corpo. E, por fim, diz que, depois da infância, nós costumamos fazer muito mais mal do que fazemos o bem. Muito próximo do Espiritismo. Vamos então orar? Jorge. Vamos então para a nossa prece. Senhor dos nossos corações, tua solicitude derramada sobre as nossas almas oferece às nossas existências sempre oportunidades maravilhosas de aprendermos como transformar as nossas vidas. Encarnando em diferentes culturas e diferentes religiões, diferentes regiões do mundo, temos aprendido em cada uma delas verdades distintas, religiões diferentes, novos hábitos religiosos e outras liturgias, consultado livros santos diversos e vestido capas diferentes para exercer o sacerdócio.
mas foi exatamente através dessas experiências que tu vieste sepultando nos nossos corações as verdades espirituais para que acordássemos entre os homens. Não deixa, Senhor, que voltemos a dormir. A doutrina espírita funcionou para nós como se fossem os clarins do Apocalipse, conclamando as nossas almas para que despertassem para os momentos finais da transição planetária e que os conhecimentos espirituais, reunimos através de tantos séculos e milênios, deveriam agora ser colocados em prática para contribuirmos de maneira efetiva na construção do mundo novo. Não deixa, ó Senhor de todas as coisas, que nós esqueçamos o propósito divino com o qual nos comprometemos antes do nosso renascimento. Não deixa que as nossas almas se sintam embotadas pelo peso da matéria, pelas ilusões marcadas pela nossa proximidade diante de tudo aquilo que o mundo material nos sugere e que pode, de maneira muito fácil, arrastar-nos na direção da materialidade da vida, quebrando os vínculos extraordinários que nos compete buscar na senda evolutiva do progresso. Deixa-nos assim, Senhor, sentirmos a graça da Tua presença a iluminar os nossos corações, a proteger em nós todo o manancial de saberes que temos, para que, enfim, consigamos ser úteis ao mundo em que vivemos. Que, enfim, Senhor, a religiosidade que trazemos se transforme em espiritualidade e nós consigamos ser úteis aos outros e a nós próprios, através da ruptura com as algemas infelizes com as quais nos prendemos. Deixa-nos assim, Senhor, nesse dia singular em que o Evangelho, segundo o Espiritismo, celebra mais um aniversário, nesse mês extraordinário que comemoramos a chegada da mensagem espírita ao mundo, deixa-nos inundarmos com as verdades espirituais, com a percepção de como temos que te ser gratos por tudo isso que nos ofereceste, para que não voltemos a dormir mais. Não voltemos mais, Senhor, a vivermos de maneira indiferente à necessidade da mudança das nossas almas. Mas concede-nos, enfim, o dom de sermos contados entre os que te servem, os que se encontram despertos e dispostos a te auxiliar na construção da nova sociedade. Nossos corações, ainda que tíbios, indecisos, pedem o teu socorro, Senhor, para que se fortaleçam nas experiências da vida e nos tornemos, assim, almas efetivamente vocacionadas a servir aos teus propósitos e a entregarmos-nos de maneira resoluta ao serviço do bem. Obrigado por tudo que tu nos concedeste ao longo de tantas existências. E aqui, Senhor, te oferecemos os nossos braços e os nossos corações a teu serviço, a favor da tua lei.